Bomba no Palmeiras! Lionel Messi está chegando. Brincadeira, pessoal. Tudo bem com vocês? Rolou uma entrevista aí, né? No Flaco Lopes aí, fizeram uma brincadeira com ele lá, perguntando sobre o Messi. E eu vou trazer aqui no, no vídeo de hoje essa resenha com vocês aqui, certo? Antes eu quero agradecer a todos vocês, todos os novos inscritos que estão chegando aqui no canal do Fabão. Muito obrigado, certo? Fico muito honrado com todos vocês que estão chegando, aqueles que já estão chegando aqui no canal, tá bom, galera? Vamos aí falar um pouquinho sobre o Palmeiras. Amanhã tem Palmeiras Internacional lá no sul do país. E o Palmeiras precisa pontuar, né? Fazer os 3 pontos. E já que na segunda rodada aí o Palmeiras goleou o Vitória, né? Precisa se manter ali e nas primeiras colocações, né? O Palmeiras fez um jogo muito bom contra o Vitória. 5-1, né? É um resultado excelente, né? Mas precisa manter isso, né? O Campeonato Brasileiro é longo, é difícil. Cada jogo aí é praticamente uma decisão. Certo, galera? Vamos lá? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. John Arias viaja nesta quinta-feira para se apresentar ao Palmeiras. O colombiano sairá da Inglaterra amanhã, rumo ao Brasil. E deve estar chegando aí na sexta-feira. O Palmeiras joga amanhã, claro, ele já está no bid e tudo mais. Mas não, ele foi inscrito também no Campeonato Paulista. Mas ele não deve jogar agora, né? Deve, de repente, só depois do final de semana, lá pro meio da semana, na rodada do Campeonato Brasileiro. E o John Arias, ele chega ali para ser titular do Palmeiras, né? A gente já vinha falando aí, o Palmeiras negociou com o jogador, né? Teve um imbróglio danado para poder chegar esse grande jogador ao Palmeiras. Tinha Fluminense, tinha Flamengo, foi toda uma novela aí que se desenrolou aí a favor do Palmeiras, né? E a gente conhece o jogador, né? Jogador que jogou muita bola no Fluminense, campeão da Libertadores, foi vendido aí porque ele tinha um sonho de jogar fora na Europa, né? E o Fluminense vendeu ele barato, no meu modo de ver, aí acho que foi cerca de 17 milhões de euros, né? E depois de 6 meses o jogador não se adaptou, o time o time dele lá não é um time ruim, né? É tanto ruim que está aí na zona de rebaixamento aí, último lugar. E o jogador, se ficasse lá, ia ter que, com o time que se caísse para a segunda divisão, o que provavelmente vai acontecer, ele teria que reduzir salários em 50%. E também correria o risco de ficar fora da Copa, né? Enfim, ele está chegando. O Palmeiras vai ganhar muito com esse jogador. É um excelente cara, um cara de grupo, né? A gente vê as pessoas falarem muito bem do John Arias dentro de campo, fora de campo. E é um jogador de grupo, né? Não é envolvido em polêmica enfim, é um grande jogador. Outra notícia aí que surgiu: o Maurício do Palmeiras, né? Se naturaliza paraguaio e pode ir à Copa do Mundo. Eu já vou dar logo a minha opinião aqui. Ele se naturalizou porque não tem chance de ir, né, pela nossa seleção, pelo país dele de origem, que é o Brasil. A gente sempre vê esses movimentos aí de jogadores se naturalizando em outro país para ver se consegue jogar a Copa do Mundo, né? Eu, assim, se eu fosse paraguaio, eu não gostaria de ver um jogador. Ele não cresceu lá, né, galera? Ele é um brasileiro, os pais parece que tem alguma cidadania lá, né? Isso facilitou para ele tá fazendo esse processo aí. Mas não seria justo com os jogadores que estão lá, que jogaram que jogaram as eliminatórias, que jogam nos seus clubes lá no país, cresceu no país, né? E defende seu país na Copa e vir uma outra pessoa e praticamente tirar o lugar, né? Eu não concordo, não gosto desse movimento, certo? O pai do meia tem nacionalidade paraguaia, né? E isso facilitou o processo. Maurício passou a adolescência, ele morou lá, né?
no país e já vinha considerando a possibilidade já há alguns anos, né? Então foi o que eu falei aqui, ele tem a facilidade lá que o pai dele tem nacionalidade lá, né, no país e provavelmente facilitou aí esse processo do Maurício aí. Mas eu não gostaria de, por exemplo, se tivesse o brasileiro aqui, viesse outro jogador, poderia ser muito bom, mas é uma coisa que não deveria acontecer, mas acontece bastante. Certo? Agora a grande notícia. Flaco Lopes trouxe a notícia hoje. Em entrevista à TV Palmeiras, Flaco Lopes revela que Messi acompanha o Verdão e perguntou bastante do clube. Algum sinal? Perguntando muito do Palmeiras? Será que o Messi tem vontade de encerrar sua carreira no Palmeiras? Vir jogar aqui no Verdão? Olha aí, ó. Leila. Seria a notícia. Messi no Palmeiras. Parem as máquinas. E o Flaco Lopes pode fazer o meio de campo aí, né? Entre o Palmeiras e o Messi. Logicamente seria um sonho ter o Messi aqui. Ele falando lá com o entrevistador. Ele perguntou bastante pelo Palmeiras. Conhece bastante. Conhece o Palmeiras. O Palmeiras é conhecido mundialmente, né, galera? E nisso, no Messi, jogamos contra o Inter Miami aí no Super Mundial. E o Messi é aquilo, não precisa de muita coisa não. Agora não, ele já tá em final de carreira, né? Mas mesmo assim, trata-se de um grande jogador. E se ele jogando, só ele entrar no Palmeiras e colocar a camisa, seria excelente, né? Mas ele já vestiu a camisa do Palmeiras, né? Acho que foi o Flaco mesmo que levou pra ele lá. Teve algum jogador que fez isso aí uma vez. Ele acompanha, não tanto, né? Mas ele conhece muito do nosso time, segundo o Flaco Lopes. Tive a sorte de poder falar um pouco com ele nas concentrações. Logicamente, eu traria para o Palmeiras. Eu também. Flaco, vou mandar o Anderson Barros, que gosta de SMS, né? Vou mandar um SMS pro Anderson Barros fazer essa proposta aí pro Messi, para ele vir jogar aqui um aninho no Palmeiras, jogar o nosso campeonato brasileiro aqui, disputar uma Libertadores. Já pensou o Messi disputando a Libertadores pelo Palmeiras? Seria um sonho. Mas claro, o Messi tá num clube lá que não tem, o Inter Miami não tem pressão nenhuma. Eu acho que é um dos donos lá, ele junto com o pessoal, o Soares tá lá. Tem o Beckham, né, que parece que é o dono do clube lá. Eles devem ser sócios os dois lá, né? Jogaram muito tempo juntos aí no Barcelona, o Messi e o Luizito. E seria excelente. Já manda o Luizito também, vem o Luiz Soares e o Messi pro Palmeiras, né? E o resto, Palmeiras conseguiria desenrolar. E é isso, galera. Amanhã tem jogo do Palmeiras. Hoje tem alguns jogos aí, eu tô acompanhando aqui. Tá tendo jogo agora, Cruzeiro e Mirassol. Tava 1-0 pro Cruzeiro, mas não tô acompanhando. Vim gravar aqui o vídeo pra vocês. Já, Central Palestra. Meu filho me informou agora, o Gabriel, que já empatou lá, tá 1-1 no momento que grava esse vídeo. E é isso, o Palmeiras joga amanhã. E eu tenho aqui uma possível escalação para vocês, que vai se repetir aí para o jogo que foi no jogo do Corinthians, né? Seria Carlos Miguel, Maurício, ó, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez e Kelvin. No meio de campo, Marlon Freitas, Andréas Pereira, tô fazendo de cabeça, Andréas Pereira e Maurício, Flaco Lopes, Alan e Vitor Roque. Pode ser esse time, né? Um excelente time aí. Não sei se o Abel vai dar um castigo aí no Vitor Roque, porque no jogo lá ele saiu meio que reclamando contra o Corinthians. Eu gravei o vídeo aqui, fiz o pós-jogo e também não concordei com a mudança. Não tiraria o Vitor Roque
E ele não gostou muito não, mas parece que já se acertaram lá. O Abel também não é de dar muita satisfação para jogador, né? Enfim, mas não teve nenhum desdobramento aí, ficou nisso mesmo. E esperamos logo pelo Felipe Anderson e também o Paulinho, que já estão ali em fase de treinamento, de transição da parte para os treinamentos, né? Para poder ir treinar com o grupo. Tá fazendo mais ali aquela parte tática, física, né? Ele tá só no condicionamento físico mesmo e depois vai pra parte de campo com o Abel, com os outros preparadores ali. Certo, galera? Essas foram as informações de hoje. Quero agradecer todos novamente aí que estão chegando no canal do Fabão aqui. E agradeço. Deixe o seu like, certo? E aqueles que não são inscritos, que muitos veem os vídeos que eu coloco aqui, mas não estão inscritos no canal. Galera, dê essa força e dê essa moral no nosso trabalho aqui, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse, fico por aqui e avante palestra! É nóis! É, Abel, você vai ter grandes jogadores na mão, hein? Vai ter que saber usar.